Muito bem-vindos! Estamos aqui hoje para a nossa aula prática do Colégio Oliveira Silva, da nossa aula interdisciplinar da disciplina de suinocultura. Na aula teórica, nós trabalhamos a parte de área comercial, de granja de suíno, e hoje a nossa aula prática acontece com a criação do porco caipira e as suas particularidades. Na criação do suíno, quando tratamos da produção do porco caipira ou de alguma produção que não seja comercial, nós temos mistura de raças nacionais, que incluem características de muita rusticidade, de pouca precocidade e de muita adaptação. Adaptação ao ambiente, como nós vamos ver a seguir, adaptação a tipos diferentes de alimentação. Então aqui nós não temos aquela exigência nutricional e muito menos uma alimentação exclusiva de ração para esses animais. Temos ainda a junção de todos os animais na mesma baia. Isso inclui idades diferentes, sexos diferentes e categoria animal diferente, com peso diferente inclusive. Dessa maneira, nós não temos o controle da parte reprodutiva, ou seja, não conseguimos acompanhar nesse formato a fêmea que está no cio, ou acompanhar a fêmea que está gestante, quando vai estar gestante, ou como foi a data da cobrição e qual o macho que vai ser o pai daquela leitegada. Sendo assim, a gente tem, esse não controle da parte reprodutiva e temos limitações em relação ao controle sanitário. Porém, em relação à questão sanitária, nós temos condição de ajustar, dentro da possibilidade, alguns formatos de controle. Então, por exemplo, quando a gente tem nesse tipo de criação um animal doente, o ideal é que o animal não permaneça na mesma estrutura, como aqui a gente tem o caso de ter uma estrutura separada para isolar o animal doente, poder tratar o animal doente isoladamente. Isso porque aqui, como a gente vê, todos os animais estão agrupados, estão em conjunto. E se a gente tiver aqui alguma doença, seja de causa bacteriana, viral ou fúngica, parasitária, existe muita facilidade de contaminação por meio da água, por meio do alimento, por meio do contato direto. Então, isolamento dos animais doentes, quando isso acontece, para tratar isolado esses animais e não disseminar a doença para o restante. Nós temos também o controle em relação a comportamento desses animais. Eles têm muito mais possibilidade de bem-estar dentro da criação. Lembra que a gente falou na aula teórica sobre a criação do suíno no modo ciscal, que associa um pouco da produção intensiva com uma parte de produção extensiva, com que o suíno consegue ter área, ter a liberdade ali de expressar comportamento da espécie, Dentro das granjas tradicionais, dentro da produção comercial, existe zero possibilidade desse tipo de comportamento do suíno, porque o espaço é muito restrito, tem muitas limitações de controle. Isso faz com que a gente tenha o animal ali, em um espaço mínimo para sobrevivência. Aqui a gente consegue trabalhar com uma área maior, a gente consegue, em alguns casos, ter associado ao chiqueiro uma área livre, uma área verde para esses animais. Além disso, temos a parte de um contato muito direto, entre os leitões, os neonatos, os recém-nascidos, em relação à mãe. Na granja comercial isso acontece com certa limitação ali, do que a gente viu lá na aula teórica de escamoteador para esses leitões. Aqui a gente mantém os leitões recém-nascidos em contato com a mãe direto, sem restrição de espaço, essa é a grande diferença. Claro que acontece muita perda, nessa etapa. O leitão é muito sensível a frio, sensível à desidratação muito rápido, sensível a
questão de reserva de gordura, que ainda não tem, então não tem controle de temperatura, não tem controle da questão nutricional, mas existe principalmente a perda por esmagamento, da mãe que mata o leitão, ou que come, ou que esmaga, etc. Aqui também temos que considerar essas perdas aí, nessa primeira fase do leitão ali, neonato, recém-nascido, mas esse contato direto também favorece a questão de transmissão da imunidade da mãe ali, que inclusive é bem maior do que a gente tem na granja comercial, né? Como vocês podem observar, os animais aqui, como a gente não tem muito esse controle sanitário, reprodutivo, nutricional, eles ficam em contato direto com muitos reagentes diferentes no meio. E isso desenvolve uma imunidade que garante aquela rusticidade que a gente comentou, né? Então são animais saudáveis, são animais que não adoecem fácil, são animais que têm grande facilidade de ganho de peso e uma curiosidade, tem muita facilidade de acabamento ali de gordura, né? Diferente de algumas raças lá da granja comercial que a gente tem mais desenvolvimento de musculatura, que é uma carne com mais proteína, menos gordura. Aqui a gente tem o inverso. Uma carne gordurosa, bastante toucinho, bastante acabamento de gordura, porque tem uma conversão alimentar muito boa, né? Além de ter uma variedade muito maior de disponibilidade de alimento do que o que a gente tem exclusivamente com a ração na granja comercial. Em relação às características, observem a diferença que a gente tem de animal para o outro em relação à coloração, em relação à pelagem, em relação a formato de orelha, as manchas, né? Então a gente tem animais aí de coloração marrom, que certamente tem uma origem lá da raça Duroc, grande rusticidade, não tem boa habilidade materna, mas um animal, né, com boa capacidade produtiva, boa conversão alimentar. A gente tem os animais aí que já tem, né, a questão da mancha preta e branca, que a gente mistura ali uma série de raças, inclusive algumas lá da raça comercial, e que aqui, né, ganham características diferentes de acordo com o meio de produção. E também pela questão que a gente comentou da rusticidade, da facilidade de adaptação, da facilidade de peso. Em relação à parte reprodutiva, tem muita diferença do que a gente vê também na granja comercial. Só recordando que lá a gente tem isolado, né, as fêmeas no galpão, e nós temos a opção da inseminação artificial com detecção do cio das fêmeas com auxílio do macho. Aqui, esses animais ficam juntos o tempo todo. Temos aí no lote, né, como vocês acompanharam, tanto fêmeas como machos. E com isso, a gente perde, né, um pouco daquela condição de conseguir detectar o cio da fêmea. O cio da fêmea a gente consegue detectar por aumento da atividade, então a fêmea fica mais agitada que o normal, mais inquieta que o normal. Às vezes come menos do que o habitual, mas isso são fatores que é difícil da gente conseguir visualizar, né? Ainda mais falando aí da criação do porco caipira, a gente não tem esse controle de quantidade de alimento. A fêmea, ela pode aumentar a sua frequência de micção e muda a questão comportamental. Então, durante o período do cio, essa fêmea, ela vai aceitar a monta e, além disso, pode, né, ter ali uma secreção que é semelhante à clara do ovo, uma secreção vulvar de aspecto transparente, de aspecto translúcido, que a gente consegue também identificar que naquele dia, naquele momento, aquela fêmea está no cio, né? Aqui, como esses animais ficam juntos também, outra característica que muda bastante em relação à granja comercial é que esses animais podem ter muito mais precocidade relacionado à reprodução, justamente pelo convívio direto entre o grupo de machos e fêmeas. Dentro da granja comercial, nós fazemos até esse estímulo de colocar para estimular a fêmea a entrar no cio de maneira mais precoce, estimular a presença do macho
2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, cronometrando 10 minutos ali em relação à fêmea. Aqui, como esse convívio é direto, isso favorece a precocidade do primeiro cio nessa fêmea. Só que no primeiro cio não é interessante essa fêmea já estar apta à reprodução. Isso porque, apesar de os hormônios já estarem ok, a ovulação já está ok, no primeiro cio a fêmea ainda é muito leve. E isso faz com que, talvez, ela não consiga levar a gestação adiante por conta de ter baixo peso, ainda pouco tamanho, ainda está em desenvolvimento, não tem ainda depósito de gordura, não tem acabamento de gordura, reserva energética para auxiliar nesse período da gestação. Então a gente, quando possível, dentro da criação extensiva, evita essa gestação aí no primeiro cio, no segundo cio. A partir do terceiro, quarto cio, essa fêmea já atingiu maturidade também de desenvolvimento, com ganho de peso, com acabamento de gordura, com desenvolvimento de musculatura, e isso favorece para a gente ter uma leitegada mais numerosa também, e a gente ter uma condição de sucesso dentro dessa gestação. Para ficar fácil de lembrar, a gestação da porca ela tem duração de 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Claro que isso pode variar um dia ou 2 dentro do processo natural, mas é um jeito fácil da gente guardar ali o tempo de gestação da fêmea. Então, resumo da obra aí da produção do porco caipira. Temos de muito importante rusticidade, boa adaptação, facilidade de manejo, São animais que são dóceis, têm boa adaptação a convívio. Temos aí animais que dificilmente adoecem, têm realmente uma ótima resistência. Questão reprodutiva a gente comentou. E sempre focar, pessoal, que a produção do porco caipira ela é algo local, ela é algo que está muito mais direcionado aí à produção de subsistência, Para grandes escalas, para produção do alimento que vai de fato a nível de comercialização, a nível de alimentar pessoas em grande número, a gente conta com a produção exclusiva das granjas comerciais. Finalizamos aqui a nossa aula. Muito obrigada a todos e até a próxima.